Mas sob esta palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grandes quantidades de peixes, e as redes começaram a romper. Então fizeram sinais aos companheiros no outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, e a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peste que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Bem, os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Crianças, vocês sabiam que Jesus ele deixou para nós uma missão? Vocês sabem que missão é essa? Então nessa noite a gente vai descobrir qual é a missão que Jesus deixou para nós. Só que para a gente entender o porquê e o para quê dessa missão, nós vamos ter que voltar lá no livro de Gênesis. Nós vamos ver que no primeiro capítulo de Gênesis, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava na face do abismo. Deus então decidiu criar o mundo. Deus decidiu então criar todas as coisas. Só que quando Deus ele começa a criar, ele começa a falar. Ele disse: houve luz e disse: haja luz e houve luz. Deus começou a dizer que tudo aquilo que não existia, então passou a existir. Então a gente vai aprender a primeira lição nessa noite. A palavra de Deus é tão poderosa que ela traz à existência coisas que ainda não existiam. Né? E nós vamos ver que quando chega na vez de criar o homem, Deus ele não vai falar assim: haja o homem. Não, ele vai pegar o pó da terra. Vamos imaginar isso aqui, seja o pó da terra. Ele vai amassar, e ele vai começar então a criar o homem a partir do pó da terra. Ele vai começar com as suas próprias mãos dar forma para esse homem. Nós vamos ver aqui o carinho, o amor que Deus já tinha pelo homem. Então a Bíblia vai dizer que ele cria o boneco com as suas próprias mãos. Agora a gente vai encher o pulmão de ar e no 3 a gente vai soltar, tá bom? 1, 2, 3, Deus então, sopra o fôlego de vida nesse homem. Só que o que vai acontecer? Deus vai ver que para tudo que ele tinha criado, todos os animais, havia uma companheira. E o homem estava sozinho. Deus então teve a brilhante ideia de criar a mulher. Então Deus cria ali uma companheira para o homem. A Bíblia vai dizer que todas as tardes, na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem. Deus queria ser amigo do homem. Só que um dia vai acontecer uma coisa muito triste. Uma serpente, ela vai resolver conversar com a mulher. Uma coisa muito interessante que a gente ensina para as crianças, pastor Zé. Olha, não pode fazer coisa errada, porque Deus está vendo. Não pode falar mentira, porque Deus está vendo. Às vezes a gente acha que a criança está mentindo e fala: olha, Deus está vendo. Só que o que a gente esquece de falar para eles é que o inimigo das nossas almas também está vendo. Ele também está o tempo todo nos observando, para ver onde é que nós somos fracos, para ele nos tentar. E assim aconteceu com Eva. Ela foi tentada. Quando Deus ele cria todas as coisas, ele vai criar um jardim. E ele vai dar uma única ordem para o homem. Ele vai falar: olha, você pode comer o que você quiser, menos da árvore que está no meio do jardim. E a serpente tenta Eva e ela come o fruto. Deus então ali ficou muito triste com o homem. O homem que era assim, limpinho, não havia pecado, não havia nada de ruim no homem. Olha como que o homem vai ficar.
olha, sujo pelo pecado. E a partir do momento que o homem pecou, a coisa foi só ladeira abaixo. Os que vieram depois continuaram pecando, a ponto de Deus se entristecer de ter criado o homem e se arrepender. Deus então manda o dilúvio e salva apenas Noé e a sua família. Mas será que o dilúvio resolveu esse problema? Resolveu, gente? O homem continua assim, ó, sujo. E agora? Como é que vai ser? Será que o homem vai ficar assim para sempre? Quando o homem ele pecou, ele assumiu uma dívida que não teria como pagar. O inimigo às vezes tenta colocar isso nos nossos corações. A gente peca e acha que não tem mais jeito. O inimigo acha que venceu sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia vai dizer que um dia um anjo, alguém sabe qual é o nome desse anjo? Apareceu para uma moça. Qual o nome do anjo? Gabriel. O anjo Gabriel, ele vai aparecer para uma moça chamada, qual o nome da moça? Maria. E ele diz para Maria que ela vai ter um bebezinho. Que bebezinho é esse? Jesus. Maria, então o anjo fala para Maria que ela vai ter um bebezinho. E esse bebezinho seria o Salvador. E esse bebezinho seria Jesus. A Bíblia vai dizer então que Jesus, ele vai nascer. E ele vai crescer e ele vai começar o seu ministério. Ele vai começar a dizer para as pessoas que ainda que estivesse assim, existiria uma chance. Ainda tinha uma porta de saída. E nem tudo estava perdido. E por mais que o homem tivesse pecado, por mais que o homem tivesse entristecido o Senhor, Deus estava pronto a dar uma nova oportunidade para a humanidade. Então a Bíblia vai dizer que Jesus ele começa o seu ministério. Só que para isso, ele vai precisar de uns amigos. Posso dizer? Eu vou precisar de 3 pescadores agora. Então vai. Pode vir. A Bíblia vai dizer que tinha 3 pescadores pescando. Vai lá, joga a rede, pescador. Segura a rede. Joga a rede no mar, joga aí. Vem peixe nessa rede. Vamos jogar de novo. E agora, será que vem peixe? Outra vez. E eles ficaram assim a noite toda. Até que eles desistiram e foram lavar as redes. Vai lavar a rede, pescador? Porque ele continuava na rede. E a Bíblia vai dizer então que Jesus ele vai chegar na praia e ele vai ver lá os discípulos, ainda não são discípulos, perdão. Os homens estavam na rede e vai perguntar assim: Pedro, me empresta seu barco? Claro. Então, Jesus então vai pegar o barco de Pedro e vai começar a falar. Jesus então ele vai começar a dizer para as pessoas: olha, eu estou aqui para mostrar, a Bíblia não diz que Jesus fala, para mostrar que ainda tem jeito, ainda tem saída, por mais que o ser humano pecou, ainda tem uma chance, ainda tem uma nova oportunidade. Jesus então termina de falar e vai lá no Pedro de novo. Vai falar assim: Pedro, lança a sua rede no mar. Você vai falar o que para Jesus? Pesquei a noite toda, não peguei nada. Pesquei a noite toda, não peguei nada. Vai lá, Pedro, pode ir. Sobre a tua palavra eu vou. Pedro ali naquele momento entendeu o poder que tinha a palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então Pedro, ele vai de novo. Vem Pedro, vem pescadores. Eles vão lançar a rede e agora, ó, a rede vai vir cheia de peixinhos. E Jesus então vai, ajuda eles a levar a rede está pesada, pode levar na rede. A partir desse momento, eles seriam pescador de homens. A partir daquele momento, eles teriam a missão de acompanhar Jesus, dizendo que ainda havia jeito. Porque quando a gente leva uma vida sem Jesus, é uma vida assim, uma vida que não tem
sentido, uma vida que não tem alegrias, não tem prazeres. Muitas das vezes a gente se sente como se fosse nada, porque essa água que ela tem alguma serventia. Aquele mundo que estava perdido, que não havia mais solução. Jesus, ele veio para trazer essa solução. Ele veio para mostrar a porta de saída do pecado. Só que o que eu acho mais interessante é que Jesus, ele não escolheu fazer isso sozinho. Ele escolheu amigos para fazer isso com ele. Jesus, ele está nos convidando para essa grandiosa missão. Nós vamos ver tantas outras pessoas que vieram e tiveram uma missão muito especial. Nós vamos perceber que Samuel, quando ainda criança, Deus chamou ele para essa missão. Deus chamou ele para ser um sacerdote do Senhor, e ele começou a servir o Senhor ainda pequeno. Então não importa se nós ainda somos pequenininhos ou se nós já somos adultos, todos nós temos uma missão no reino de Deus, que é mostrar para as pessoas que ainda existe uma saída, que ainda tem uma oportunidade. Amém? Quem de nós aí está disposto a fazer essa missão? Quem vai sair daqui dizendo que Jesus ainda tem salvação? Que Jesus, a nossa vida é para o reino do Senhor. Aleluia. E com Jesus tudo fica mais fácil. Aleluia. O interessante é, agora nós vamos fazer. A gente vai mostrar para as pessoas que quando a gente deixa Jesus entrar nas nossas vidas, tudo fica diferente. Jesus tem o poder de transformar aquilo que estava sujo, aquilo que não tinha mais jeito, aquilo que estava contaminado pelo pecado. Jesus tem o poder de transformar. Mas como que faz isso? Como que isso pode acontecer? Vai falar? Como que a gente pode fazer isso? Falando, orando e falando para as pessoas, mostrando para as pessoas que Jesus tem esse poder de transformar tudo aquilo que estava de ruim na nossa vida. Aleluia. Tudo aquilo que estava errado. Jesus tem o poder de transformar. Ainda que aos nossos olhos não tem jeito, ainda que aos nossos olhos não tem solução, Jesus, ele pode mudar. Amém? Então essa é a nossa grande missão. Nós temos que sair. A Bíblia vai dizer assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós precisamos ser corajosos e sair por aí falando para todo mundo aquilo que Jesus fez nas nossas vidas e aquilo que Jesus vai fazer. Porque não importa o quão difícil esteja, o que a pessoa esteja passando, Jesus, ele tem o poder de transformar as nossas vidas. A nossa vida voltar a ser assim, ó, como uma água cristalina. E como que isso aconteceu? Quando Jesus